Descobrindo o câncer. Esse é o terceiro vídeo da série sobre informações dos pacientes que passam ou vão passar por um oncologista. Eu sou Lucas Benatti, oncologista clínico, e hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre o que está escrito no meu laudo, o que está escrito no meu encaminhamento para oncologista. Eu sei que nesse momento que você passa por um médico que te encaminhou, né, ou conhece alguém que passou por um médico que encaminhou para um oncologista, ele vai receber ou o resultado de um exame, que foi o motivo do encaminhamento, ou vai receber uma carta de encaminhamento e talvez esteja cheio de nomes técnicos e um laudo extremamente complexo. E aí o que acontece? O paciente vai ler aquilo, vai botar no Google ou no chat GPT ou enfim, e acaba muitas vezes ficando desesperado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, laudos médicos, encaminhamentos médicos, eles são feitos de profissional para profissional. O que eu quero dizer com isso? Que você não pode ler, que você não deve ler, que não deve pesquisar? Nada a ver. O que eu estou dizendo só é que tem que entender que, às vezes, a interpretação, o jeito que é escrito e é descrito, ela deve ser feito realmente de médico para não gerar confusões, informações erradas, angústias ou medos. Então, isso é bem importante a gente entender e determinar antes de procurar essas informações e entender esse contexto. Outra coisa bem importante é que muitas vezes, nem sempre o que está descrito no laudo ou o motivo do encaminhamento, ele vai definir o que você tem. Ah, eu tenho uma suspeita de um câncer de mama porque é um nódulo. Veja, não quer dizer que você tem um câncer de mama. Então, tem que cuidar muito com esses encaminhamentos e laudos. Quando a gente pega, por exemplo, um laudo, principalmente de exame de imagem, a gente tem alguns termos bem comuns que eu queria trazer para vocês e tentar explicar no geral. Claro, né, são milhares de termos, eu não vou aqui fazer um dicionário de termos, pelo menos nesse vídeo, mas veja que assim, muitas vezes, quando você tem um laudo, ele tem alguma anotação ali, e põe assim, isso aqui é uma imagem sugestiva de, e daí continua, neoplasia, infecção, inflamação. Veja, gente, imagem sugestiva é que ela sugere algo, não define algo. O que o radiologista que fez aquele laudo quis definir? Olha, eu não consigo determinar, isso aqui pode parecer isso, é para dar uma luz, um alarme, e fazer o médico oncologista entender que é a partir dali que ele deve navegar para investigar. Então, imagem sugestiva não é determinação de diagnóstico nenhum. Outro termo que sempre está escrito é não se pode excluir. Por exemplo, não se pode excluir neoplasia, não se pode excluir metástase. Gente, não se pode excluir é basicamente o radiologista, o médico que dá o laudo, explicando assim, olha, tem uma imagem aqui, pode ser que não seja nada, mas eu não posso determinar que não existe. Ou seja, ele tira um pouco dele da reta no sentido assim, olha, eu não vou afirmar que não é nada, não se pode excluir. Então, muitas vezes também tem que cuidar com esses termos e não ficar com essa angústia e medo em relação ao que está escrito nisso daí. Outros termos que são muito comuns é lesão. Lesão é tudo que é diferente na tomografia, como se fosse uma lesão, um machucado. Então, lesão ela tem muitas formas. É basicamente como você inicia um laudo. Eu quero explicar o que é essa bolinha aqui. A gente não fala bolinha, a gente fala lesão. Esse corte. A gente não fala, às vezes, o termo tão simples assim. Você fala, é uma lesão, pérfuro cortante. Então, a lesão, ela basicamente traduz o que é chamado de machucado. Nódulo. Nódulo é basicamente uma bolinha, não necessariamente uma bola, né? Mas assim, um formato arredondado, de menos de 3 centímetros. Quando a gente fala em massa, é quando é um nódulo acima de 3 centímetros. Então, esses são outros termos que a gente tem que entender. E saber que vai estar presente no teu lado. Outra coisa é quando está escrito indeterminado. Indeterminado, gente, é que não é determinado, ou seja, entra naquela fase entra naquela explicação de não se pode excluir, não se pode afirmar. É indeterminado. É um nódulo, por exemplo, tem um nódulo de 2 centímetros indeterminado. E quer dizer, não dá para saber se é infecção, se é cicatriz, se é tumor, se é inflamação, se é... Você entendeu, gente? Então, cuidar também quando está escrito indeterminado para você não ler e ficar desesperado. Então, basicamente, gente, quando vocês recebem algum laudo, tenham também muito cuidado de você só botar aquela frase no Google ou no chat GPT, porque muitas vezes essas frases elas têm que ser interpretadas no seu contexto. Na verdade, muitas vezes não. Sempre tem que ser interpretada no contexto de cada paciente.
Porque realmente, você ter uma frase num laudo de tomografia, no laudo de um PET, ou numa frase do encaminhamento, do encaminhador, e botar, pode sugerir muita coisa. Então, quem vai definir isso realmente é o oncologista. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, para, na verdade, tranquilizar e ter bastante calma em relação a isso e entender um pouco melhor esses termos. Uma coisa muito legal de se fazer na consulta é trazer o exame e realmente peça ativamente para o teu médico, fala, doutor, olha aqui, está escrito aqui, você pode me explicar o que é isso daqui? O que é essa palavra? O que é linfonode? O que está indeterminado? Porque é dessa maneira que, além de construir uma comunicação legal com o seu médico, você vai tirar todas as suas dúvidas e angústias.